Bom dia, meu povo! Vamos começar o dia com papo reto. Bora começar o dia com papo reto. Papo reto. Diagnóstico. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos mandar um aviãozinho aqui para chamar o povo para vir conversar com a gente, para assistir a nossa live de hoje. Bora enviar para as pessoas verem. Vamos que vamos. Não podemos parar, né? O Insta muitas vezes não alcança as pessoas, mas nós enviamos mensagem para as pessoas e bora que bora. Bom, vamos lá, vamos falar a primeira coisa que a gente precisa entender. O diagnóstico, que legal. O diagnóstico, ele é um norteador para a nossa vida. A gente precisa entender que o diagnóstico, ele serve para nortear o que a gente vai fazer. A gente precisa entender que o diagnóstico, ele acontece para ajudar a gente a entender o que fazer. Só que o que acontece? A maioria das pessoas recebe um diagnóstico e paralisa. Como se aquele diagnóstico fosse a pior coisa da vida dela. E na real, se a gente for parar para pensar, o diagnóstico é uma das melhores coisas que a gente pode ter. Porque a gente sabe como tratar, a gente tem estudos, a gente tem padrões. Então é extremamente importante a gente entender que o diagnóstico é um norteador para a nossa vida e não uma verdade da nossa vida. O que a gente faz quando recebe um diagnóstico diz respeito aos nossos comportamentos e às nossas emoções. Então eu vou dar alguns exemplos. Quando eu nasci, uma coisa que vocês não sabem, quando eu nasci, eu tive pioartrite bilateral, eu nasci prematura e eu tive infecção nas duas cabeças do fêmur. Os médicos disseram para os meus pais que eu não ia andar, que eu não ia conseguir andar porque eu não tinha a formação da cabeça do fêmur. Só que esse diagnóstico ajudou no tratamento e os meus pais sempre fizeram as terapias adequadas, sempre fizeram os tratamentos e acreditavam que eu ia andar. Quando eu tinha 1 ano e meio, eu fui no médico em São Paulo, que era o papa da ortopedia da pediatria, na pediátrica, e ele tirou o aparelhinho que eu tava nas pernas, eu estendi as pernas e comecei a engatinhar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente acredita que a gente pode se curar, é o 90% para cura. Porque imaginem só que as nossas células são feitas de energia, tudo bem? Nós somos feitos de energia. Se a gente ficar vibrando em energia negativa, meu Deus, eu tô doente, tô com esse diagnóstico e agora o que vai ser de mim? Ai, Jesus, que medo! Você concorda comigo que a probabilidade de você conseguir uma melhora é mínima? Porque a sua vibração vai estar aqui embaixo. A cura, a vibração é aqui em cima. Então a gente precisa entender esse gap, o que faz você muitas vezes ser tão negativo nos seus pensamentos. Esse foi um caso. Outro caso de diagnóstico, eu fiz bariátrica, né? E eu sempre tive anemia muito forte. E o meu médico disse, você vai ter que consumir ferro intravenoso, 10 ampolas a cada 6 meses, porque a gente não sabe por qual motivo você está perdendo ferro. E assim, a minha ferritina ia para 2,5, 4, gente, era muito baixo de verdade mesmo. Aí eu falei, entendi, ele me deu um diagnóstico de anemia severa. O diagnóstico foi um norteador para começar a olhar os meus comportamentos. Então, eu tinha anemia, mas eu estava extremamente estressada, eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha alimentação, eu não cuidava da minha cabeça. Qual é a probabilidade desse diagnóstico ser algo que vai me paralisar? Muito grande, porque eu tenho diagnóstico e ainda eu não acredito que existe melhora ou até a cura disso. Só que eu comecei a entender que, peraí, eu não quero ser vítima da doença. O diagnóstico não vem para eu ser vítima da doença. O diagnóstico vem para ser um norteador da minha vida. Quando eu entendo que o diagnóstico é um norteador da minha vida, eu começo a me tratar com a crença de que existe uma melhora e existe uma cura.
Depois de 8 anos tomando ferro a cada 6 meses, eu fiz um exame de sangue e minha hemoglobina estava normal, minha ferritina estava normal, inclusive eu vou repetir esse exame agora. E o meu médico perguntou: Bea, o que você mudou na sua vida? Aí eu falei: doutor, eu comecei a fazer atividade física, a me alimentar direito, a fazer terapia. E ele disse: não para, porque esse exame de sangue é o melhor exame de sangue dos seus últimos 8 anos. Então, o diagnóstico, ele vem para nortear a nossa vida. O diagnóstico não vem para a gente vitimizar no problema. É muito mais fácil eu paralisar no problema, paralisar na doença, do que de fato a gente se movimentar e acreditar que existe um caminho diferente. Vou dar mais exemplo. Tá fazendo sentido? Vou dar mais exemplo. Quando a gente conheceu a Andressa tinha um diagnóstico de microcefalia e desnutrição severa. O diagnóstico da Andressa é que ela seria um vegetal. Quando eu ouvi a microcefalia e eu fiz o meu TCC da faculdade em microcefalia. Então eu já sabia que o primeiro ano de vida era o primeiro momento onde a neuroplasticidade dela ia subir. Então quanto mais eu estimulasse, mais chance dela melhorar. Então eu e a Eli sempre acreditamos no desenvolvimento da Andressa. E o diagnóstico foi o norteador do tratamento. Então a gente sabia que ela ia ter que fazer bastante terapia, a gente sabia que ela ia precisar de bastante nutrientes, porque ela estava desnutrida, e a gente sabia da neuroplasticidade. Então o que a gente fez? Fez um tratamento norteado pelo diagnóstico. E dentro de nós, com a fé de que ela ia se desenvolver. Um ano depois, a Andressa fez outra ressonância e o diagnóstico da microcefalia foi retirado. A gente conseguiu desenvolver. Isso é um milagre? Não. É ação. Ação decorrente de um diagnóstico. E não a vitimização de um diagnóstico. Vou dar mais exemplos. E aí você pode me perguntar: Bea, por que você está falando isso? Porque, gente, nos últimos dias eu tô vendo aqui no Instagram milhares de pessoas paralisadas em diagnóstico. Então eu me paraliso porque eu tenho síndrome do pânico. Eu me paraliso porque eu tenho crise de ansiedade. Eu me paraliso porque eu descobri um câncer de mama. Eu me paraliso porque eu descobri que eu tenho problema na vesícula. Eu me paraliso porque o meu filho tá com Covid. Eu me paraliso. O diagnóstico é um norteador. Ele não serve para você se vitimizar. E eu quero trazer exemplos para vocês reais de que o diagnóstico é um norteador. Conversei com uma médica ontem: doutora, quem tem dor crônica consegue atingir um equilíbrio para parar de sentir dor? E ela me disse sim. Então é importante a gente entender os tratamentos que existem no norte daquele diagnóstico. A Andressa hoje tem diagnóstico de paralisia cerebral. Então a gente já sabe que o norte disso é terapia. Vai que vai. É terapia, muita fala e muita fé. É acreditar no que a gente está fazendo para a cura. Uma paciente minha descobriu que estava com câncer de mama. E graças ao autoconhecimento, ela entendeu que ela estava preparada para seguir no tratamento médico, mas principalmente no tratamento mental. Ela sabia que o câncer tem cura. O câncer tem cura, vocês sabiam disso? Só que depende muito de como a pessoa reage àquele diagnóstico. Só que nós estamos acostumados a ver pessoas paralisadas em diagnósticos, como se fossem vítimas da situação. E eu posso dizer para você, no papo reto de hoje, que se você tem um diagnóstico, levanta a mão para o céu, porque você tem um norte a seguir. E vai depender do seu comprometimento com você, vai depender daquilo que você pensa, daquilo que você faz para a sua cura. Então, quando eu tive diagnóstico de síndrome do pânico, eu tratei com medicamento, tratei com terapia e eu decidi
conseguir controlar o meu pânico. Eu entendo hoje o meu gatilho. Só que eu decidi isso. Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente precisa decidir melhorar. Porque, galera, vamos falar real? Quando a gente tem um problema, a gente tem muitos ganhos em cima daquela doença, sabia disso? Os ganhos emocionais que muitas vezes a gente tem por uma doença, ganha a nossa cura. Porque quando eu tenho uma doença e a minha família toda para me olhar, quando eu tenho uma doença e a minha família toda põe o foco em atenção em mim, eu tô ganhando emocionalmente. Por que eu vou me curar? Se eu tô ganhando atenção que muitas vezes, na maioria das vezes, eu nunca tive. Então é extremamente importante a gente entender que o diagnóstico é um norteador. Existe cura para todas as doenças? Não. Existem algumas doenças que não têm cura. Mas existe um tratamento para que eu me sinta melhor, para que eu tenha melhora de qualidade de vida. Tenho conversado muito com a doutora Ana Paula, que trata de fibromialgia. Existe um tratamento para conseguir controlar as dores. Existe um tratamento para que a pessoa tenha melhora de qualidade de vida. É um tratamento em conjunto, corpo, mente e medicação. Só que a pessoa precisa decidir querer. Esse negócio de que eu ouço que eu sou obrigada a conviver com dor. Oi? Você tem uma dor e você é obrigada a conviver com ela. Oi? Quem é você para me obrigar a conviver com uma dor? E do outro lado, como que você aceita um diagnóstico desse e entende que você vai viver uma vida inteira de dor? Não, gente. Não, isso é a sua decisão. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você precisa decidir qual caminho você quer trilhar. Claro que pode, Nath. Você precisa decidir. Sabe? Então, se eu tenho crise de ansiedade, se eu tô depressiva, esse é um diagnóstico. Um diagnóstico onde você sabe o norte do tratamento. Às vezes vai precisar de medicação. Mas a terapia é na certa que você precisa. A atividade física é na certa que você precisa. Só que muitas vezes a gente paralisa no diagnóstico e não faz o tratamento adequado. Depois vai ficar gravado, Nath. E aí, você não faz o tratamento adequado e aí você coloca a responsabilidade das suas doenças e das suas dores no outro. Porque aquele médico não acerta a minha medicação. Mas peraí, você tá fazendo a sua parte? Porque aquele terapeuta não tá dando resultado nenhum. Mas peraí, você tá fazendo a sua parte? Quando eu entendi que eu tinha osteoartrite de grau muito forte, uma artrose elevadíssima, e eu teria que fazer uma prótese total de quadril, eu entendi o diagnóstico. E aí eu me preparei por 2 anos para fazer a cirurgia de prótese total de quadril. Eu preparei a minha cabeça principalmente. Eu morria de medo de fazer prótese total de quadril. Eu morria de medo de ficar dependente de uma cadeira de rodas, sabia disso? Então eu fui trabalhar a minha mente. Quando eu decidi que eu não aguentava mais sentir dor e que eu merecia ter uma vida em paz, eu cheguei para o meu ortopedista e falei: doutor, eu quero operar. Mas você é muito nova. Não me importa, eu não aguento mais sentir dor. Eu mereço ter uma vida de mais leveza, de mais amor. Eu não aguento mais sentir dor. 2018, fiz prótese total de quadril do lado esquerdo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tomava tramal de 8 em 8 horas. E eu estava prejudicando o lado direito, porque eu estava jogando a sobrecarga para o lado direito. Então, o lado direito eu ainda vou ter que fazer prótese um dia, eu já sei disso. Mas hoje, com a atividade física, com a redução do peso, com a alimentação adequada, com a cabeça em ordem, eu não sinto dor do lado direito. Então, o diagnóstico, ele é um norteador para a nossa vida. E não para paralisar a nossa vida. E se você está paralisado
no seu diagnóstico, eu tô aqui para te ajudar. Para de se vitimizar com isso. Você não tá ganhando. Você acha que você tá ganhando, mas você não tá ganhando. Quando você se vitimiza de um diagnóstico, a probabilidade de você conseguir encontrar um equilíbrio saudável e uma cura é mínima. Porque quando a gente se vitimiza, a gente ganha muitas coisas, só que a gente perde outras. Quando a gente bate no peito e fala, eu tenho isso e vou me curar, eu tenho isso e vou encontrar uma linha do meio de qualidade de vida, a gente ganha muito mais. A gente se torna inspiração para outras pessoas. E quando a gente se torna inspiração para o outro, é porque a gente já se tornou inspiração para nós mesmos. É porque a gente lembrou que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E se aquela doença está acontecendo comigo, o que eu posso aprender com ela? Eu tenho um paciente que tem Parkinson, 34 anos. Você acha que ele paralisou na doença? Pelo contrário, ele criou estratégias de trazer para as pessoas que ele vai tremendo, mas ele vai. Ele aceita a doença dele. O que acontece com a gente, e agora o papo reto e vai doer, é que a gente não sabe quem a gente é. É porque a gente não se aceita. A gente não aceita a nossa história, a gente não aceita a vida que a gente tem e a gente não faz porra nenhuma pra mudar. Essa é a real. Então, tá na hora da gente se movimentar. Tá na hora da gente ser humilde com a gente e pedir ajuda. Ficar se vitimizando do seu diagnóstico não vai te levar para lugar nenhum. Se você tiver muita sorte, daqui 1 ano, você vai estar no mesmo estágio que você está hoje. Mas provavelmente você vai estar pior. Porque os seus pensamentos negativos estão alimentando as suas células cada vez mais de polaridades negativas. E para cura, a gente precisa do positivo, não do romantismo. Não é romantizar a positividade. É entender que eu vou ter momentos bons e momentos não tão bons. É entender que eu vou ter dias de dor e dias sem dor. Mas principalmente, a decisão que eu vou tomar é só minha. Ninguém pode te curar e ninguém pode melhorar a sua qualidade de vida se você não decidir isso. E não adianta ficar pedindo cura para Deus. Porque a fé sem ação é a mesma coisa que nada. Não adianta ficar pedindo e implorando que Deus te ajude. Porque se você não se movimentar de fato, você vai continuar no diagnóstico e a probabilidade de você não se curar e se vitimizar e reclamar cada vez mais é muito maior. Se movimenta. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Eu tô aqui para ajudar vocês. A minha história, eu já vivi tanta coisa, gente, que eu me orgulho porque eu ajudo as pessoas hoje. Então eu tenho prótese total de quadril, eu sou bariátrica, eu já sofri abusos na minha infância. Abusos físicos e abusos verbais. Eu perdi a minha mãe com 15 anos, minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Se eu contar minha história aqui, vocês podem sentar e chorar. Mas o que eu fiz com a minha história? Eu transformei em antídoto para os meus venenos. Eu transformei em força para ajudar outras pessoas. Quando eu tive o diagnóstico de síndrome do pânico, eu decidi me curar, eu decidi me conhecer e entender o que fazia eu me paralisar. O que fazia eu ficar 15 dias internada no hospital por causa da minha mente. É a sua decisão. Não tem médico nenhum no mundo, e nem terapeuta, e nem personal que consiga te ajudar se você não quiser ajuda. Então a decisão está na sua mão. O papo reto de hoje é para você saber que diagnóstico não foi feito para te paralisar. Diagnóstico foi feito para nortear a sua vida. Independente do diagnóstico que você tem hoje, só você pode mudar. Bom dia, Clau. Só você pode decidir essa mudança. Porque o caminho mais fácil é ficar parado onde você está, reclamando da sua vida e não tendo forças para sair daí. Só que sozinho você não vai conseguir. Você precisa primeiro descer para a humildade em pedir ajuda.
peça ajuda e faça a sua parte na ajuda. Porque a ajuda é uma ação, é uma via de mão dupla. Eu te ajudo, mas para isso você vai precisar fazer mini ações diárias, porque senão você não vai sair desse ciclo de dor. Quando eu vou fechar um paciente, um tratamento, eu não fecho antes de conhecer esse paciente, de entender de fato se ele quer ajuda. Porque se ele não tiver resultado com a minha terapia, sabe de quem vai ser a culpa? Vai ser minha. Então eu deixo bem claro de que o tratamento terapêutico que eu faço tem começo, meio e fim. E é um tratamento de resultado. Eu vou acolher? Claro que eu vou acolher. Eu vou pegar no colo se precisar? Claro que eu vou pegar no colo se precisar. Mas a gente vai ter que ir para ação. Porque sem ação a gente não resolve nada. São os seus comportamentos que vão quebrar as suas benditas das suas crenças. Porque a crença, você tem duas opções. Ou você paralisa nela, é igual diagnóstico. Ou você paralisa nela, ou você faz diferente para quebrar ela. A opção está na sua mão. Se você precisar de ajuda, conte comigo. Com o meu método de tratamento, eu já ajudei mais de 3.000 pessoas de formas diretas e indiretas. Eu me ajudo todo santo dia, eu vivo o meu método. Eu olho para a minha história, eu reconheço a minha história. Eu olho para a minha vida e eu entendo aonde eu posso melhorar. Eu sempre vou ter pontos a melhorar, gente, assim como você. Mas a decisão está na minha mão. Essa é uma porta que só abre por dentro. A chave está na sua mão. Você vai abrir a maçaneta e fazer um movimento? Ou você vai continuar do jeito que você está agora? Paralisado no diagnóstico que você tem na sua vida? A decisão é sua. O Papo Reto de hoje é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Fez sentido? Comenta aí. Se fez sentido, vamos combinar uma coisa? Manda essa live para uma pessoa. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que diagnóstico é um norteador e não um paralisador na nossa vida? Fechado? Um beijo, ótima quinta-feira para vocês. Tchau.